Ok, tá gravando. Vamos lá então. Primeiro, o que é exegese? Vocês já ouviram falar de exegese? Sim. O que te vem à mente sobre exegese? Você já ouviu falar? Alguém quer se manifestar? A propósito, eu não sei se vocês viram, ontem eu fiz uma live lá na página da Academia da Mulher, falei um pouquinho sobre a necessidade da exegese. Acho que o vídeo está lá, eu não sei o que a pastora Ruth fez, acho que o vídeo está lá. Então, assim, você já ouviu falar de exegese? Vou projetar aqui o material. Foi. Vocês estão vendo? Estão vendo? Não. E você vai mandar fazer, tem que tirar fazendo. Agora, está aparecendo aí? Agora sim. Abriu, está aparecendo. Legal. Então, vamos lá. Eu coloquei uma imagem dessa ratoeira de propósito. Ok? Coloquei essa imagem de propósito, porque a Bíblia, ela pode ser bênção quando bem usada e pode ser também algo que traz malefício quando mal usada. Então, eu coloquei essa imagem da ratoeira porque nos remete a alguma coisa que a gente pode cair ou pode ser desencaminhado quando mal usado. Tem um movimento que prega sobre a possibilidade de tirar a Bíblia das mãos das pessoas erradas. Mas eu não sou muito dessa ideia de tirar a Bíblia das mãos das pessoas erradas. Pelo contrário, todo mundo precisa ter acesso à palavra de Deus, não importa quem seja. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre a exegese? Ok. Vamos começar com um texto que está em Timóteos, capítulo 4, versículo 13, que eu coloquei lá no texto, na introdução. Paulo exortando, Paulo dando uma recomendação para Timóteo. Eu sublinhei a palavra, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Esse é o nosso texto base, não é? Para que a gente possa fazer com a Bíblia, a gente precisa fazer essas três coisas. A leitura, a exortação, ao ensino. Mas a primeira fala é aplica-te. E quando a Bíblia coloca aplica-te, isso envolve um pouquinho de esforço. E aqui eu quero ilustrar, vocês conhecem Billy Graham. Billy Graham foi, durante muito tempo, considerado o maior evangelista do mundo. Billy Graham pregava as suas mensagens, muita gente se convertia. E ele era uma pessoa que tinha público. E num dos seus livros, ele revela um segredo. E o segredo dele é que, por mais que ele fosse o conhecido Billy Graham, ele ainda fazia exegese e homilética. A homilética é a arte de pregar. Com um outro pastor que não era conhecido. Era um velhinho da época dele, pastor de uma igreja pequena, que lhe ensinava a pregar. E ele, sem vergonha, falou: eu tenho meu mestre que me ensina. E falou o nome
lá do pastor, e todo mundo ficou meio assustado, porque pensamos assim, uau, mas ele é uma pessoa com holofote, uma pessoa conhecida. Não, todo pregador, todo ministro precisa se aplicar na leitura da palavra todos os dias. Eu penso que esse é um dos maiores problemas da nossa época, não é? É que a espiritualidade que nós praticamos hoje, se ela for muito distante da Bíblia, nós vamos ter vários problemas. Eu acho que foi a Julieta, a irmã Julieta Borges, que falou algo que chamou muita atenção. Apesar da gente ser ministro, nós precisamos conhecer a palavra. Não é? Conhecer a palavra. E eu sou uma pessoa que levo literalmente quando Salmos 1 faz uma declaração sobre bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, assim, a palavra de Deus, ela precisa ser meditada dia e noite. Isso é, eu aprendi todos os dias de manhã, quando eu levanto, antes que eu cumprimente o mundo, antes que eu dê a bom dia para o mundo, ou graça e paz para o mundo, eu me prostro diante de Deus. Isso é que a Bíblia nos recomenda, meditar nela dia e noite. Então, a palavra de Deus, Jesus vai declarar também em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras. Ontem eu falei um pouquinho lá na live, eu dei um exemplo, eu lembro que eu levei uma senhora, dei carona para uma senhora, quando ela entrou no carro, ela encontrou a Bíblia no carro fechada. E ela falou assim, nossa, por que você está deixando a Bíblia fechada? Abre a Bíblia. Ela deixou a Bíblia aberta, acho que era no Salmo 91. E tem muita gente que pensa que a Bíblia aberta vai trazer proteção, né? Porque na cabeça dela, a Bíblia tem que ficar aberta para nos livrar do espírito mal. Não. A Bíblia, ela não faz nada até que nós a usemos, até que nós apliquemos ela na nossa vida. E não é difícil. É uma coisa fácil de se fazer. Ok? Então, assim, vamos seguir essa caminhada mesmo. Vamos continuar, vamos lendo, vamos aprendendo. Então, assim, para começar, né, o nosso estudo, né, é importante a gente saber o que é exegese. E a palavra exegese, ela vem do grego. E esse verbo aparece principalmente no Novo Testamento. Tem vários significados, não é? Exegese é uma palavra grega que significa narrar ou referir. Lucas vai usar isso lá no capítulo 24, versículo 34. Atos 18 vai usar. Ela pode significar também revelar ou apresentar. Ela pode significar também explicar. Então, assim, eu vou ler aqui com vocês só alguns textos por causa do tempo. João capítulo 1, versículo 18. No João capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no Pai, a quem o Pai o revelou. Então, essa palavra, o revelou, se você ler a Bíblia no original, o Novo Testamento, no grego, a palavra que vai aparecer aí é pater exegese, a quem o Pai o revelou. Então, a palavra exegese, nesse contexto, significa revelar, narrar, explicar. Então, assim, a exegese, ela pode ser uma prática de exposição, de explicação ou a interpretação do texto bíblico, ok? A palavra exegese, quando a gente fala sempre exegese, ela está relacionada
a real interpretação de um texto, ok? Diferente da hermenêutica. A hermenêutica diz respeito ao processo ou à natureza do processo de interpretação. Mas vocês vão ter hermenêutica, ou já tiveram. Eu acho que vão ter com o Manuel. Já tiveram? Se já, ainda não. Isso. Ok. A exegese, uma diferença básica entre a exegese e a hermenêutica, mas o nosso foco aqui é na exegese. A exegese termina dizendo assim: essa passagem significa isto e aquilo. Isso é exegese. Quando você quer buscar o significado da passagem num texto. Já a hermenêutica, ela vai mais num processo interpretativo e ela se constitui dos seguintes a hermenêutica vai trazer mais técnicas de interpretação, ok? Mas as duas estão relacionadas. Então, o nosso foco aqui hoje é a exegese, ok? A hermenêutica, ela serve como uma ferramenta para a exegese. Então, as escrituras, elas são interpretadas corretamente apenas quando elas são interpretadas de acordo à sua letra. Isso eu estou falando literalmente mesmo, no sentido normal, no sentido histórico, gramatical, levando em conta o gênero literário de um texto, porque a Bíblia, ela traz vários gêneros, ou seja, Deus, apesar de ser Deus eternamente, ele usou todas as várias formas de comunicação que nós temos hoje para comunicar sua palavra. Então, ele comunicou através de história, através de bibliografia, genealogia, que é uma parte chata de ler na Bíblia, né? Até genealogia é a palavra de Deus, né? Através de revelações, textos apocalípticos. Então, assim, são várias figuras literárias que estão na Bíblia que nós temos que saber interpretar isso para podermos fazer uma aplicação correta. E também a passagem tem toda uma intenção do autor. O que o autor estava pensando quando escreveu aquele texto? Então, assim, o objetivo da exegese é entender o que Deus quer dizer com um dado texto bíblico. Lembra que antes da palavra de Deus ser a palavra de Deus para nós, ela já foi palavra de Deus para o povo que recebeu. Então, a exegese faz essa viagem. Nós vamos lá no texto, entender o contexto. Por exemplo, quando João 3,16 vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que João estava pensando? Claro, nós sabemos a mensagem, né? Mas a exegese vai fazer o quê? Vai lá no mundo do João, vai tentar entrar no contexto, no momento que João estava. Porque, por exemplo, a palavra mundo aí, hoje, tem várias gente que prega de maneira diferente. Alguns interpretam o mundo físico. Outros falam, não, o mundo aí é o sistema, né, do diabo no mundo. Mas para a gente ter uma interpretação correta, por isso é que aquela pessoa que anuncia a palavra vai lá para poder fazer uma exegese, entender o que o mundo estava acontecendo, qual o significado do mundo naquela época. E às vezes, para entender o significado, a gente precisa entrar no contexto, né, no cenário. O que estava acontecendo por João falar aquilo? O que lhe levou? Quais são as pessoas, né? Então, a exegese tem essa finalidade. E é isso, basicamente, que a gente vai tratar. Ela não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma coisa simples. Ok? Vamos lá, Juliette. Eu como estou projetando aqui, deixa eu ver. Estou projetando aqui, eu não estou conseguindo ver todas. Mas pode falar, Julieta. Eu ouvi você. Tá. Então, não sei se eu bem entendi sobre exegese. Então, existem textos que não é para todo mundo?
Pode-se acreditar assim? Tem palavras que não foram escritas para todo mundo, por causa do contexto e da época. Isso, nós vamos chegar nessa discussão. Na verdade, vou já falar uma coisa aqui. A Bíblia, ela tem dupla natureza, ok? A Bíblia é, ao mesmo tempo, divina, porque ela foi inspirada por Deus. Deus inspirou os homens que escreveram, soprou. E esses caras escreveram. Porém, Deus usou o momento, a história, a linguagem deles para eles escreverem. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. O Novo Testamento, ela foi escrito não no grego. Aliás, ela foi escrito no grego, ok? Mas Jesus não falava grego. Jesus falava aramaico. Uhum. Ó, tem uma passagem que é muito discutida também. Eu já vou provocando vocês aqui. Jesus encontra Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez. Ele fala assim: mas, Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe que eu te amo. E Jesus fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem, provavelmente vocês já ouviram e tem se pregado bastante, que Jesus estava perguntando para Pedro sobre o amor ágape e Pedro estava respondendo o amor filéu, né, que é amor de pessoa para com pessoa. E Jesus estava falando sobre o amor incondicional, que é considerado o amor ágape. Ok? Porém, isso tem sido falado bastante na igreja. Porém, se a gente pegar uma Bíblia original, na linguagem original, uma interlinear grega, a palavra ágape, o verbo agapar, que é o verbo amar, ela é sinônimo do verbo filéu. Porque Jesus pergunta: Pedro, tu agapas-me? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te filéu. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu agapas-me? Ele fala: sim, Senhor, eu te filéu. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu agapas-me? Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te agapo. As pessoas falam assim: então, ágape é amor incondicional e filéu é amor entre irmãos. Jesus estava tentando que ele despertasse isso. Não, na verdade não é isso. Essas palavras são sinônimas. Por quê? Porque no mesmo Novo Testamento, várias vezes, Jesus vai usar o filéu para o pai. Vai falar assim como o filho filéu o pai filéu o filho. Na verdade, isso foi uma interpretação que correu por aí. E as pessoas pegaram, ok? E têm aplicado. Se a gente prestar um pouquinho de atenção, vamos ver que era a mesma coisa. Jesus não estava repetindo para Pedro, porque Pedro não estava entendendo o amor. Não. A ideia não é essa. A ideia é que a cultura aramaica, se vocês verem também no Novo Testamento, sempre que Jesus fala alguma coisa, ele fala 3 vezes assim: em verdade, em verdade, em verdade vos digo. Ok? Na cultura deles, quando você repete, é porque aquilo é verdade. É dar uma ênfase a algo que é verdade. É só isso. Ok? Então, essa é a ideia. Mas vamos lá. Vocês vão ter, durante esse tempo, a gente vai trazer um monte de coisa, ok? Por aí. Mas fique tranquila. Se não ficou claro, anota aí, a gente vai discutindo. Tá bom? Agora, quase sempre você ouve as pessoas dizerem: o importante é ler a Bíblia e fazer o que ela diz. Isso é verdade. As pessoas falam isso. Mas o grande problema com esse tipo de atitude é que as pessoas são diferentes. Porém, as pessoas leem a mesma Bíblia, mas chegam em conclusões de passagens, né, sobre o que realmente a Bíblia diz de maneira diferente. Por que vocês acham que as pessoas leem o mesmo texto, mas interpretam de maneira diferente? É uma questão mesmo de interpretação, não é?
pelo fato da Bíblia ser um livro que foi escrito pelos homens, isso é bom porque nos aproxima, mas também é o nosso maior desafio. Porque nós, os homens que escreveram a Bíblia, eles estavam dentro de um contexto, dentro de um evento, de uma realidade. Então, para a gente, às vezes, entender uma passagem, esse é o grande segredo. E o pregador, pastora, ministro de louvor, a pessoa que vai ensinar, às vezes tem que se esforçar um pouquinho. Eu vou contar aqui um segredo para vocês. Quando eu preparo a minha mensagem, quando eu vou preparar a palavra, eu me preparo muito, mas eu só prego quase 30% a 40% daquilo que eu preparei. Porque nem tudo que eu preparo dá para apresentar para a igreja. Na verdade, eu só preparo para mim estar bem preparado para ministrar. Por exemplo, saber o que está acontecendo, saber o nome da cidade. Isso aqui, às vezes, na tua mensagem, você não precisa falar isso para a igreja. Você precisa focar nos ensinamentos, nas aplicações. Mas, na tua retaguarda, você precisa ter esses argumentos, porque isso vai fundamentar a tua mensagem. Ok? Vamos lá. Muitas pessoas tendem a pensar na Bíblia como um mero livro de instrução de Deus para a vida. Essa declaração, as pessoas que pensam isso tem um cerne de verdade. Porém, a Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia é um livro que nos desafia. A Bíblia tem muita riqueza, muita preciosidade, muita coisa. O que nós precisamos fazer é simplesmente saber explorar. E a exegese nos dá essa ferramenta para podermos explorar. E hoje, as Bíblias que nós temos de estudo, que estão saindo agora, elas já trazem um esboço exegético trabalhado. Às vezes o que acontece é que temos um pouco de preguiça de ler. Então, por exemplo, quando você pega para estudar o livro de Coríntios, por exemplo, né, que é um livro que eu estudei durante um tempo, sobre os problemas da igreja, Coríntios traz um monte de coisa assim à tona. Mas para você aplicar isso na tua vida, você precisa entender o contexto, o problema, a questão que estava acontecendo, a cidade geográfica, tudo isso. Mais para frente a gente vai falar com mais detalhe. Então, assim, a Bíblia... Olha, eu tô projetando aqui, eu não estou vendo todas. Estou vendo a Juliette, a Solange, a Marta, Giovanete, a Jurema e a Ana Cristina. As outras que quiserem perguntar, eu consigo baixar um pouquinho para ver as vossas imagens. Se você quiser falar, pode me interromper, tá bom? Porque de vez em quando eu estou baixando aqui para poder ver vocês. Então, a Bíblia foi originalmente escrita por pessoas que viviam em um lugar diferente, em uma cultura muito diferente, em um tempo e período diferente da história. E essas pessoas falavam idiomas diferentes. E ela também contém vários tipos de literatura, como eu já disse, gênero. Pelo fato da Bíblia ser composta por isso, esse lado humano, isso é que traz a importância da exegese. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos fazer a aplicação equivocada da Bíblia. Ou seja, tentar fazer a Bíblia falar aquilo que não fala. E hoje nós caímos muito nesse erro. Nós colocamos palavra na Bíblia. Por exemplo, como é que você prega? Como é que você prega? Tem várias formas de preparar a mensagem. Quando você vai pregar, como é que você prepara a tua mensagem? Você primeiro prepara o tema, depois vai procurar na Bíblia passagens que falam sobre aquele tema, ou você lê a Bíblia e encontra os temas na Bíblia? Pensa. Não precisa responder. Porque são os dois caminhos. Ok? Por exemplo,
Não, eu quero, por exemplo, eu quero falar sobre a cruz de Cristo. Eu quero falar sobre como desenvolver maturidade espiritual. Aí eu vou na Bíblia ver todas as passagens que falam sobre isso. Isso chama-se pregação temática ou literária. Ok? Agora, às vezes você está lendo a Bíblia, está lendo uma história, e a Bíblia em si, a história que você está lendo, o texto que você está lendo, ele vai te dar um tema, está falando sobre amor. Aí você tem aquele insight, vou falar sobre isso porque esse texto está falando sobre isso. Também uma forma de trazer a palavra de Deus. Como é que você tem preparado? Pensa um pouquinho sobre isso. Então, o fato da Bíblia ser escrito dentro de um contexto, isso nos leva a nós nos esforçarmos um pouquinho mais. Mas quero deixar bem claro aqui. Eu não quero que vocês se assustem com a exegese, porque a exegese é fácil de fazer. O segredo da exegese é, na verdade, fazer as perguntas certas no texto. Tipo, você perguntar o que esse texto quer dizer, por exemplo. Não é? Por exemplo, João, eu já falei do João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Deus amou o mundo. Aí, quando a gente vai para 2 João, nós vamos encontrar João falando assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí a gente se pergunta, puxa, mas eles estão falando da mesma coisa, só que um está falando que Deus amou e agora nós não devemos amar o mundo. Como é que você faz aí? A exegese vai te ajudar a entender, por exemplo, o que é o mundo em João, no Evangelho, o que é o mundo em 1 João. Entendeu? A exegese mais ou menos faz esse caminho. Então, assim, como a Bíblia é a palavra de Deus na história, revelada através das pessoas na história, Deus inspirou as pessoas, essas pessoas viviam num determinado momento, numa determinada época, significa que cada passagem tem um contexto histórico. Toda passagem que você abre e você vai ler tem um contexto histórico. O que é o contexto histórico? Tem um cenário que aconteceu. Tem um autor que escreveu. Né? Às vezes é possível a gente conseguir entrar na cabeça desse autor, entender o que ele estava colocando aí. Às vezes, não. Tem um público, tem um propósito e tem uma ocasião específica. Uma ocasião específica. Por outro lado, a Bíblia também é a palavra de Deus. E por ela ser a palavra de Deus, o seu conteúdo é eterno. O seu conteúdo é uma revelação. Esses dois lados, por ela ser divina e humana, nós precisamos entender isso. E isso nos leva a fazermos o estudo da Bíblia não simplesmente com o espírito de pesquisa. Alguém quer falar? Abrir o microfone? Foi a Jurema. A Jurema está com o microfone aberto. Isso. Ok. Deixa um momento aqui. Isso. Agora eu consigo ver. Então, assim, essas duas naturezas da Bíblia é o nosso grande desafio. Ok? Eu falo sempre assim. A Bíblia é um livro que precisa ser estudada, precisa ser interpretada. Porém, nós precisamos fazer isso não simplesmente com métodos investigativos,
mas nós precisamos fazer isso com fé. Com fé. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estudei 4 anos teologia. Talvez algumas de vocês estudaram também, têm essa experiência, ou os esposos, ou você conhece alguém que estudou. A teologia, ela pode ser um perigo. E eu tive uma experiência de vários colegas que entraram e saíram de lá ou se desviaram, né? Porque se você quer fazer teologia, primeiro requisito, quando você vai fazer o estudo, qualquer tipo de estudo da Bíblia, primeiro requisito você tem que fazer com fé. Se você não tiver fé, o negócio vai te pegar. Existem alguns assuntos da Bíblia que, se você não tiver fé, se você não tiver arraigado mesmo em Cristo, você vai desistir. Mas esse negócio que nos encoraja, que deve nos encorajar a interpretar, fazer exegese, ok? E a gente não pode fugir também desse negócio. Nós temos que dar cara nisso. Pastor, porque vai desconstruir, não é? Isso. Vai desconstruir. Quando eu comecei a fazer, eu parei no 3º ano, porque o meu esposo é militar e a gente foi transferido, enfim, não deu para terminar. Mas teve uma amiga minha que ela enveredou por esse caminho, ela pirou, nós já estávamos assim, terminando o 2º ano, e ela saiu do curso e a gente foi dar assistência a ela, e ela não foi mais para a igreja, passou um tempão, eu fui embora, né, de Natal, mudei para o Rio, aí não sei como foi que terminou, que eu perdi o contato com ela, mas foi bem complicado, Sim, né? sim. Porque verdadeiramente vai desconstruir muita coisa, né? Sim, porque olha só. Para construir. Por exemplo, se eu perguntar assim, quem é Deus? Normalmente nós já temos uma ideia de quem é Deus, pelo que a gente ouviu falar, não é? Se eu te falar assim agora, esquece tudo que você ouviu falar sobre Deus e vai na Bíblia para você entender quem é Deus. Porque a gente, quando vai ler a Bíblia, normalmente nós carregamos toda a nossa experiência na Bíblia. Só que assim, a pessoa que escreveu a Bíblia, por exemplo, Paulo, quando escreveu lá, vou dar um exemplo de Coríntios, ele tinha em mente, porque o livro de Coríntios é uma carta direcionada a uma igreja. Ele tinha em mente uma situação que a igreja estava vivendo. Eu não tenho plena certeza se Paulo sabia que a carta que ele estava enviando para aquela igreja hoje chegaria para nós. Provavelmente ele não sabia. Agora eu vou falar algo aqui para vocês. Olha só. Aqui nessa sala, nós não estamos na igreja, ok? Estamos na academia, ok? Então eu vou falar algumas coisas aqui que talvez eu não falaria na igreja. Vou falar aqui porque nós estamos numa academia, estamos tentando estudar e entender mais ou menos a Bíblia. É uma tentativa que nós estamos tendo aqui. Por exemplo, esse testemunho que a irmã Giovanete falou, não é? Da experiência que ela teve com a colega, isso acontece muito. Como eu disse assim, você precisa ter fé para entrar num estudo da Bíblia. Por exemplo, tem algumas questões na Bíblia, se você não tiver fé, você pode entrar em parafusos mesmo. Por exemplo, quem escreveu os 5 livros da lei, os primeiros 5 da Bíblia? Nos ensinaram que é Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Beleza. Moisés. A tradição diz isso que é Moisés. E é Moisés. Eu não tenho dúvida que é Moisés. Porém, quando você vai ler Deuteronômio, o último livro da lei, o último livro dos 5 livros,
você vai ver que Deuteronômio conta da morte de Moisés. Deuteronômio vai falar que Moisés morreu e tal, papapá. Aí alguns críticos eles falam assim, ué, espera aí, mas como é que um cara escreveu sobre a morte dele mesmo, falou sobre a morte dele mesmo? Aí você fala, poxa, nunca me perguntei isso, né? Como é que ele falou sobre a morte dele? Então não é ele que escreveu, ou é ele que escreveu? Aí vai um monte de discussão, mas isso é uma coisa fácil de se resolver, porque antigamente os rabinos, ou seja, os mestres, eles sempre tinham pupilo. Isso significa que não é Moisés que escreveu todos os 5 livros da lei. Provavelmente, por exemplo, Deuteronômio, provavelmente seja Josué, ok? Os pupilos que tiveram com ele, provavelmente eles fizeram o acabamento, mas isso não significa que não foi Moisés que escreveu. Foi Moisés que escreveu, acompanhado dos seus pupilos, muitos deles deram continuidade dos escritos. Aí você se pergunta, mas como é que Moisés escreveu sobre a história, por exemplo, da criação, de Gênesis? Onde é que ele aprendeu? Era algo contado através da tradição oral. Naquela época, eles contavam a história. Então, aquilo foi passando de pai para filho, de geração para geração. E Moisés, inspirado por Deus, conseguiu fazer aquele registro que nós hoje temos. Mas você vai encontrar vários críticos que vão questionar muitas coisas. Portanto, nós, como pregadores, como estudantes da Bíblia, como devotados, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos nos aproximar um pouquinho numa exegese com o objetivo, ou seja, não de apresentar uma interpretação exclusiva, ou melhor, ou a única, ou uma interpretação que não está errada, não. Mas o nosso objetivo como exegetas é descobrir o significado original, pretendido de uma passagem, o que o autor fez, né? De maneira que, como o público original que ouviram aquela palavra, como é que eles entenderam aquilo? Então, a essa tarefa de tentar descobrir, de tentar cavar, é o que nós chamamos de exegese. E, normalmente, a exegese tem sido entendida como uma tarefa para as pessoas que são especialistas no hebraico, no grego, okay? No aramaico. E é verdade, às vezes é, mas não necessariamente você precisa ler hebraico, você precisa ler grego para você fazer exegese. Não. Eu, por exemplo, estudei, né, grego 1, grego 2, grego 3, grego 4. Hebraico 1, hebraico 2, hebraico 3, hebraico 4. Mas não sei falar hebraico, eu consigo ler. Eu uso as ferramentas para poder traduzir. Então, assim, e hoje nós vivemos num tempo, nossa, muito bom, porque nós temos muitas ferramentas à nossa disposição, temos muitas cabeças pensantes à nossa disposição. Você, se calhar, tem uma Bíblia de estudo muito boa. Olha, as Bíblias de estudo que nós hoje temos têm muitos recursos que, às vezes, nós não demos conta. No final dessa aula, eu vou passar alguns recursos para vocês. Na internet tem um monte de assim, links bons de pesquisa que a gente pode usar, que já traduz para fazer isso. Quem está falando? Posso falar? É a Cris, Ana Cristina. Vamos lá, Ana Cristina, pode falar. Certo. Eu vou falar logo antes que você acelere e eu esqueça a pergunta. Nós devemos inserir ou incluir na nossa pregação comentários da crítica? Não. Não. Não? Não, é aquilo que eu falei. Tem coisas que você não precisa falar para a igreja. Isso fica para você. Por exemplo, a pregação, a preparação do sermão tem vários estágios, né? Você, quando vai pregar um texto, você precisa, pelo menos, saber quem é o autor, por que ele escreveu aquilo, para quem ele escreveu, não é? Você ter essa ideia, mais ou menos. E de vez em quando você vai buscar
vários comentaristas ou dicionários bíblicos, porque esses dicionários eles vão trazer o conceito que aquele autor aplicou. Então, você pode encontrar, por exemplo, pensadores que pensam de maneira diferente. Uns vão vir mais criticando aquele texto, não. Por exemplo, Martinho Lutero, que é celebrado dentro da igreja, né? O pai da reforma e tal, ele tinha 2 livros da Bíblia que ele não acreditava. Tiago e livro lá de Ruth. Porque Tiago ele vai se focar em obras. Tiago vai falar sobre fazer obra e tal. Se vocês verem, Romanos, por exemplo, vai falar a obra em si, ou a fé sem obra, mata. Então, o Tiago, como se foca simplesmente em obra, Lutero, no tempo dele, ele acreditava que aquele livro não era de Deus. Ele não gostava de Tiago. E o livro de Ruth também. No livro de Ruth, em nenhum momento é expressado o nome de Deus. Então, assim, o cara não lia aquele livro. Eu tive um professor no seminário que ele falava assim para a gente. E olha só, ele era mestre em teologia, não sei o que lá, filósofo, estudado no Antigo Testamento. Ele falava assim, gente, eu fico pasmado com vocês, por que vocês pregam em Apocalipse? Apocalipse é um livro muito difícil. Por que você vai pregar em Apocalipse? Prega um texto mais fácil. Confesso para vocês que eu não entendia o que ele estava querendo falar nos primeiros anos. Eu falava, mas como assim? Como assim que eu vou... O que ele estava tentando falar? É que assim, você vai pregar Apocalipse, porque Apocalipse tem um monte de mistério, né? Então você vai ter que ler um pouquinho mais, para você não falar bobeira. Você vai ter que ler um pouquinho mais e entender, por exemplo, quando lá no capítulo 3 ele vai falar, porque não és quente nem morno, eu vou te vomitar e tal. Tem todo um contexto lá da cidade, não é? Das 7 igrejas que ele apresenta, tem todo um contexto de um rio que passava no meio da cidade, que as águas daquele rio eram mornas e tal, assim. Então você precisa fazer toda aquela leitura para poder entender. Agora, a boa notícia é que isso hoje não é mais difícil de fazer, porque as nossas Bíblias já trazem isso. Tá vendo quando você pega a tua Bíblia de estudo, você abre no livro, você, Hortência, quer falar? Levantou a mão? Sim, pastor, eu tenho uma questão com relação a esse estudo minucioso que a exegese vai fazer. Onde é que nós vamos fazer essa pesquisa? É na internet, certo? E quem são essas pessoas que escreveram também para ter essa explicação assim clara? Vamos supor, são pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, e se eu pegar um ensinamento errado, vamos supor, por exemplo, Jonas e a baleia, de repente eu vou fazer um estudo. Qual é o conselho que nos dão para onde é que eu vou fazer esse estudo? Eu vou no Google e vou procurar naquele tempo a baleia, aí de repente eu encontro um dizer de alguém que diz que na verdade Jonas não entrou numa baleia. Isso deixa-me confusa. Como é que eu vou saber o que é o certo e o que é o errado? Isso, boa pergunta, Hortência, boa pergunta. E aqui, olha só, eu vou dar uma dica para vocês. Também nem todos que a gente deve ler. Durante muito tempo, teve alguns caras que venderam muitos livros e se descobriu depois que os livros que eles escreveram foi assim motivo de muito desencaminho. Então, assim, tem algumas fontes seguras, linhas boas que a gente pode pesquisar. Google, por exemplo, se você vai preparar uma pregação, não usa o Google. Apesar que hoje você coloca lá, aparece um monte de coisa. Não usa o Google. Primeiro, as nossas Bíblias de estudo, as Bíblias de estudo que nós temos hoje, eles já trazem um esboço exegético. Então você pode usar isso, você pode usar comentários bíblicos e tem comentários bons. Eu, no final da aula, vou passar para vocês interlinear, ok? Bíblico, que é uma Bíblia, uma tradução, né? do Novo Testamento grego, português e o hebraico português, ok? E vou fazer algumas indicações de alguns livros para vocês usarem. Então tenham muito cuidado o que você vai
pesquisar para você fazer a tua exegese. Ok? Bem colocado, Hortense, a tua questão. E eu vou dando algumas dicas durante a caminhada toda. E no final eu vou passar para vocês livros também, né, em PDF, se vocês quiserem, se vocês gostam, eu vou passar para vocês, principalmente comentários bíblicos, introdução de vários livros e comentários. Então, leem esses caras. Lê a Bíblia, lê o comentário, vê o que as pessoas falaram. Mas a internet, cuidado, o Google não é, tipo, você coloca lá no Google um sermão, não, isso não é fonte segura. Eu vou passar para vocês um link onde aparece todas as Bíblias, todas as traduções, e lá tem alguns estudos exegéticos de algumas pessoas que são considerados clássicos na história da igreja, na história das teologias. Ok? Vamos lá. Gente, está muito bom. Se você tiver uma pergunta, um comentário, pode interromper e aí a gente para conversar. Então, assim... Eu tenho. Deixa eu Você está falando sobre Lutero aí? Quem está falando? Deixa eu procurar. É a Juliette. Pode falar, Juliette. Eu falo demais. Mas é uma curiosidade. Você estava falando que Tiago e Ruth, Lutero não gostava de ler por causa das obras, etc. Vem daí essa briga do calvinismo e do arminianismo que causou esse tanto de igreja? Olha, essa é uma questão muito interessante. Muito interessante. Tem porque todo... eu sou... Uhum. Porque eu sou assembleiana e os assembleianos são arminianistas, mas eu sou muito calvinista quando eu estudo a Bíblia. Eu sou... Assim, eu acredito nas duas. Eu não consigo dividir como as pessoas dividem, entendeu? Batista, neopentecostais, etc. Eu acho assim que você tem que pegar o que é bom, retém o que é bom, entendeu? Eu sou assim. Isso. Olha só. Teve uma vez, eu fui até uma biblioteca, fui comprar um livro, e o rapaz que atendia lá olhou para mim e me perguntou: você é calvinista ou é arminianismo? Eu olhei para ele, antes que eu respondesse, ele me falou assim: se você não é calvinista, então, se você não acredita em Calvino, então você não acredita em Paulo. O cara já me fechou, né? Puxa, eu era obrigado a falar que eu sou calvinista. Mas isso é uma briga que eu acho desnecessária. Porque o que acontece? Também foi um desencaminho. Na verdade, quem trouxe essa briga não foi Calvino nem Armínio. Foram os discípulos que vieram depois. As pessoas que começaram a interpretar a linha. Porque Calvino, na sua época, deu uma grande contribuição na teologia, na história da igreja, trazendo alguns conceitos, questão de salvação, questão da soberania de Deus. São ideias muito... Quando a gente olha para a Bíblia, fala, puxa, esse cara pensou muito e nos ajudou. Porém, Armínio também trouxe muitas contribuições. Se você me perguntar, mas pastor, você é Calvino ou Armínio? Eu pego um pouquinho dos dois. Algumas ideias que eu acho, não, aqui o cara exagerou um pouquinho, eu vou lá na Bíblia, não é? Aí eu uso a exegese, tento pegar, né, o significado original para poder entender. Porque qual é a briga deles? É a questão da soteriologia, que é a salvação. Essa foi a maior briga que eles tiveram lá. Na verdade, Sim. Eles não. Foram os discípulos deles que tiveram. Isso. É sempre os discípulos que brigam. É, sempre isso. Mas, assim, um conselho que eu vou dar para vocês, né, para todos nós, pelo menos que eu faço, claro, eu leio essas discussões, mas durante um tempo eu me envolvi muito nessa briga. Na época de seminarista e tal, a gente fica naquele fervo. Mas hoje eu disse, puxa, é tempo perdido. Porque eu acredito, se eles estivessem aqui hoje, eles não discutiriam isso.
E existem assuntos mais importantes que a gente poderia focar, gastar nossa energia e caminhar. Então, assim, eu leio Calvino, eu leio Armínio, eu pego o que eu acho importante para mim e respeito também a posição de outra pessoa. Isso é mais importante. Agora, se fechar numa ideia, uma vez que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, você fechar ela numa ideia, isso aqui, nossa, você vai se desencaminhar. É muito perigoso. É muito perigoso. Por isso é que tem muita gente aí nos púlpitos colocando palavras na Bíblia. Só para vocês terem ideia, eu ouvi alguém falando assim, que Jesus mentiu. Quando Jesus estava pregando lá, aliás, quando Jesus foi pregado na cruz com os 2 ladrões, naquela cena, Jesus olhou para aquele ladrão que falou, salva-te e tal. Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele pregador literalmente afirmou que Jesus mentiu. Porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Porque aquele homem que estava do lado não nasceu de novo, então não poderia entrar no reino dos céus. Cara, fazer esse tipo de afirmação é exagero, é equívoco. Então, assim, às vezes nós somos levados pelo calor do momento, né? Tentar fazer afirmações. E eu falo assim, não é muito falar que vai causar impacto, mas é você falar as palavras certas, no momento certo, e o Espírito Santo vai ministrar o coração das pessoas. Ok, entendi. Muito bom a discussão. Vamos colocando questões aqui. A gente, eu sei que algumas eu não estou dando resposta enfática, porque algumas perguntas têm resposta no material mais para frente, que eu vou tocando sempre. Então, a gente vai construindo, ok? E hoje, no próximo encontro, até outro encontro, talvez, se eu não conseguir trazer todo o conteúdo agora, porque eu quero trazer um pouquinho também sobre pregação expositiva para vocês. Talvez a gente pode ter um 4º encontro, mas eu vou negociar isso muito bem primeiro com a Ruth para ver como é que vai ser. Vamos lá. Então, a exegese é a interpretação crítica de um texto completo ou uma parte da Escritura Sagrada. Ok? É um exame detalhado do texto bíblico. É uma busca da aplicação dos princípios da hermenêutica e chegar numa definição correta do texto. Nota a ênfase aqui. Uma definição correta. Ok? Exegese pode ser entendida também como estudo dos significados das palavras à luz do tempo e do lugar onde originalmente foram escritas. É nessa definição, nesse método crítico gramatical, histórico gramatical que nós vamos trabalhar. Então, assim, o processo de leitura e interpretação de um texto, ela é cíclica. Tem 2 coisas que vocês precisam notar aqui. Primeiro, a natureza da Bíblia, que eu falei um pouquinho, né? A Bíblia, ela é humana e divina. Por causa dessas 2 naturezas da Bíblia, por ela ser divina, nós precisamos interpretar ela com fé, num espírito de oração, num espírito humilde, ouvindo a voz de Deus. E por ela ser humana, nós precisamos interpretar, entendendo os contextos, os gêneros literários que ele traz, tudo isso. E essa parte nós vamos ver um pouquinho no método, mais para frente. Mas também tem um lado do leitor, ok? Todo leitor que se aproxima de uma passagem bíblica carrega pressuposições. Nós estamos dentro de um contexto, temos as nossas formas de nos comunicar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente lê a Bíblia, lê a palavra cruz, o que nos vem em mente? Logo, a cruz, não é? Romana. Sabe que essa cruz é um símbolo romano.
Mas quando a gente vai ler um pouquinho mais, ok? Alguns exegetas, eles vão falar que provavelmente a cruz que Jesus foi pregado tinha o formato de um T, não necessariamente o formato de uma cruz igual que os romanos faziam. Então, assim, mas nós, hoje, a primeira coisa que nos vem na cabeça é uma cruz. Então, assim, todas as vezes que nós vamos ler um texto, nós carregamos também os nossos preconceitos, a nossa forma de pensar. Só que a grande questão nisso é que nós estamos muito distante da cabeça ou do pensamento do autor. Porque eles falavam de maneira diferente, pensavam de maneira diferente. E nós hoje pensamos diferente deles. Essa toda a distância que existe entre nós e eles, por exemplo, entre nós e Paulo, nos leva a fazer uma exegese para poder entender ele. Por exemplo, Paulo falou sobre mulheres que não podem falar na igreja, não é? E isso aqui é uma briga dentro da igreja hoje. Alguns falam que mulher não pode falar, outros falam que mulher pode falar, outros falam que mulher tem que usar véu. Então, assim, a coisa fica meio perdida. Mas isso aqui é por falta de uma interpretação bíblica. E a exegese nos leva a fazer isso, a entender o contexto, não é, daquela época. Realmente existia um problema na igreja de Coríntio para Paulo fazer aquela afirmação sobre aquelas mulheres. Então a gente precisa ir lá, pegar alguns comentários bíblicos, dicionários das línguas originais e entender esses textos. Sabe como é que a gente fazia exegese num seminário? Os passos da exegese, que nós vamos ver na próxima aula, tem uma parte que é a tradução. Você pega a Bíblia original, por exemplo, a Bíblia em hebraico, a Bíblia no grego. Por exemplo, Bereshit bara Elohim et Hashamahim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? Você vai traduzindo. Bereshit bara. Bereshit é princípio. Bara, essa palavra bara no original, ela foi traduzida como criar. Só que essa palavra criar para nós dá um sentido, porque no tempo em que nós estamos, se eu te falar assim, não, eu é que criei algo, eu é que criei esse projeto, o que te vem na cabeça? A palavra barra, que é colocada lá em Gênesis, é trazer do nada. Deus trouxe do nada a existência. Então, assim, pelo fato da gente estar distante, às vezes nós temos essa dificuldade de entender o pensamento. Ou a outra questão, por exemplo, em Gênesis, é a palavra Elohim. A palavra Elohim, Bereshit bara Elohim. Elohim é Deus, ok? Senhor. Porém, ela está no plural. Ela tinha que ser traduzido deuses. Aí onde entra a teoria da trindade. Nós acreditamos na trindade. A Bíblia não afirma exatamente. A trindade é um termo que nós historicamente desenvolvemos. Não está escrito na Bíblia trindade. A Bíblia dá vislumbre. Em Gênesis aí nós já vemos, porque se fosse para traduzir a palavra Elohim no hebraico, ela está no plural, deveria ser traduzida deuses. Então não tinha só um. A palavra Deus seria Elohim. Então havia mais deuses aí. E nós cremos que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles vão se manifestar através da palavra, através da criação e através do Espírito, que a Bíblia vai falar que pairava sobre a água. Mas isso aqui é uma questão também de interpretação. Às vezes, quando a gente tem essa ideia, a gente consegue manusear, né, um dicionário, ver, puxa, o que Elohim significa? Ou seja, você não precisa falar hebraico
Mas você precisa simplesmente saber manusear um dicionário e você vê a diferença e aplicar isso. Ok? Então, todo leitor que se aproxima a uma passagem da Escritura, ela carrega consigo pressuposições. Ela carrega consigo preconceito. Quando eu falo preconceito, são as nossas subjetividades, né? Da forma como nós pensamos. E muitas vezes nós somos desencaminhados por isso. Você bem colocou, por exemplo, a doutrina da predestinação, a discussão lá de Calvino, Armínio. Eu coloquei aí um quadro, não é? Que vai, de alguma forma, ilustrar bem isso que eu falei aqui. A nossa aproximação ao texto bíblico, não é? Todo intérprete, todo leitor, ao mesmo tempo, ele é um intérprete. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós estamos dentro de um contexto. Tem o texto bíblico, eu não consigo indicar aqui. Vocês não conseguem ver a minha seta. O texto bíblico tem um contexto e tem um leitor. Então, quando a gente vai no texto, normalmente nós carregamos as nossas ideias. Por exemplo, toda a construção que nós temos sobre Deus Pai. Quando a Bíblia fala sobre Deus Pai, o que te vem em mente sobre Pai? Você pensa como você aprendeu o que é um pai. Então, você associa essa figura de pai a Deus. Mas, às vezes, não é assim. Por exemplo, a questão da mulher na Bíblia. Há uma discussão também na igreja, né, sobre ser submissa, a mulher ser inferior ao homem e tal. Mas, quando a gente vai lá, olha só, a Bíblia fala que a mulher tem que ser auxiliadora idônea do homem, né? Só que muita gente, essa palavra auxiliadora, no nosso tempo hoje, o que te vem na mente? Provavelmente, você pensa, auxiliador pode ser vice, não é? Isso, vice. Alguém que vem depois de mim. O nosso tempo hoje vai definir isso, vai trazer isso bem claro. Mas quando a gente vai para a Bíblia, principalmente a mesma palavra que é usada para a mulher lá em Gênesis como auxiliadora, é a mesma palavra que é usada para Deus lá nos profetas menores. Quando vai falar Deus é o nosso refúgio, o nosso auxílio. A mesma palavra no hebraico que é usada para Deus como alguém que vem nos auxiliar em momento de dificuldade é a mesma palavra que é usada para a mulher. Então, entenda aqui que a mulher é como se fosse um Deus para o homem. Em que sentido? De alguém que está aí para auxiliar, para apoiar quando o homem cai, quando o homem está cansado, ok? Então, essa ideia de que o homem é melhor que a mulher, essa ideia não é bíblica. Em nenhum momento a Bíblia afirma isso. Pelo contrário. E quando a Bíblia vai dar algumas deliberação diferentes, por exemplo, a mulher cabeça, o homem cabeça, a mulher auxiliadora, a mulher submissa, a palavra submissa também não significa que está embaixo, mas pelo contrário, está sobre a mesma missão, dá essa ideia. Claro, pelo fato do homem ser cabeça, vamos lá, eu vou dar a palavra agora à Hortência. Pode falar, Hortência? Eu peço desculpa, pastor, só mais uma questão. Será que isto que o pastor está a explicar, será que isto faz com que algumas igrejas não consagrem mulheres como pastoras? É por este motivo de má interpretação? Sim, sim. Na verdade, assim, esse é um lado também bem histórico, porque se você pegar os manuais dos pais da igreja, alguns eles vão afirmar que historicamente eles não conseguem ver a mulher no lugar, por exemplo, de liderança.
Algumas pessoas vão trazer isso. Por exemplo, por que Jesus não deixou a igreja como a mulher, deixou para Pedro? Eles vão usar esse argumento. Mas, ao mesmo tempo, nós, quando olhamos para a Bíblia, você vai ver que a mulher é muito mais valorizada do que nós pensamos. E até porque, quando a gente olha para a Bíblia, as mulheres são as pessoas que têm mais fé em relação aos homens, são as pessoas mais sensíveis em ouvir a voz de Deus. A primeira pessoa que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida foi uma mulher. A primeira pessoa que conheceu foi a Maria. O evangelho, antes de ser anunciado para qualquer pessoa nesse mundo, foi anunciado a uma mulher. E a Maria, na Bíblia, ela não foi só usada, né? Às vezes, assim, eu falo assim, nós às vezes vamos muito no extremo. Do mesmo jeito que os nossos irmãos da Igreja Católica Romana, eles vão no outro extremo, adoram Maria. A Bíblia não fala isso. Mas também nós, às vezes, vamos num outro extremo que não damos assim muita relevância na Maria. Mas é uma mulher que precisa ser tirada do chapéu, porque ela trouxe o projeto de Deus para o mundo. Abriu muitas portas. Então, assim, a mulher, ela está sempre presente na história da igreja. A mulher foram as pessoas que manteram Jesus durante muito tempo. Davam comida para Jesus. No ministério de Jesus, quando a gente vê, sempre teve mulheres. A Bíblia, quando fala sobre Áquila, fala sobre Áquila. Áquila era uma mulher, não um homem. Aquele casal que mantinha Jesus Cristo. E qual o nome que aparece primeiro? Era o nome da mulher. Então, assim, eu acredito na consagração, na autoridade da mulher para ministrar. Porque a Bíblia vai dar toda essa evidência. Claro, né? E é bom vocês também lerem esses autores que vão trazer bases, que vão falar que a mulher não pode fazer. Mas uma dica que eu dou para vocês é mais ou menos isso. Eles fazem uma leitura histórica para ver, por exemplo, nos discípulos de Jesus que pegaram a responsabilidade, que tomaram lugar de liderança, teve uma mulher, eles falam, não, então mulher não pode. Mas pelo contrário, a Bíblia vai afirmar que Deus não faz exceção de pessoa, Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer. E quando a gente para olhar na história mesmo, nós vemos várias mulheres que foram usadas por Deus e fizeram grandes coisas. Obrigado aí pelo questionamento. Professor. Isso, vamos lá. Quem é? Deixa eu ver aqui. Pode falar. Quem está falando? Essa questão da mulher de não ser consagrada pastora, nem cargo de liderança, aí no caso não é porque a Bíblia foi escrita num contexto oriental? No Oriente, onde a mulher não tinha vez para falar mesmo. Aí a gente vê a mulher que se jogou aos pés de Jesus, que é pregada aquela adoração extravagante, que ela soltou os cabelos, que naquela época quem fazia era só prostituta, etc, etc. Olha só. Tem a ver mais com isso ou realmente essa questão de consagração de pastoras e tal? Não, mas isso não tem a Bíblia, por exemplo, a Bíblia fala sobre Maria Madalena. Sim. E muita gente fala que a Maria Madalena é aquela prostituta que se postou aos pés de Jesus. Muita gente prega isso, mas eu vou fazer um desafio para vocês. Ok? Se você conseguir, vocês aqui, no próximo encontro, me trazem um texto que prova que aquela prostituta era a Maria Madalena, eu vou dar, deixa eu ver, vou dar R$200 para quem me trazer
esse texto me provando que Maria Madalena... Está falando que não tem, né? Desse jeito. Não tem. Está entregando ouro já. Não tem, porque, na verdade, foi Gregório, foi um padre que fez essa alegoria. Claro, por ele ser uma referência, na época, fez essa alegoria, as pessoas pegaram isso. Olha só, a mulher, naquele tempo, não era totalmente menosprezada como nós pensamos no nosso tempo. Claro, havia toda uma cultura de que o homem... Mas isso não é bíblico, ok? Isso era um momento do tempo que eles viviam. E quando Jesus chega, só para vocês terem uma ideia, o cristianismo foi uma das correntes que fez essa libertação, que trouxe o valor da mulher mais assim à tona. Agora, é tudo uma questão de linha de pensamento, de interpretação. Os textos que falam sobre a mulher, eles precisam ser bem analisados. E é isso que eu falei, uma delas é que eu falei para vocês. A mesma palavra que é usada para mulher em Gênesis é a mesma palavra que é usada para Deus. Então, isso significa que a mulher, ou seja, não dá aquela ideia dela estar inferior ou vice, não, pelo contrário. A mulher está no mesmo lugar com o homem. Até porque a Bíblia fala que Deus fez todos imagem e semelhança, homem e mulher. Claro, o homem é o cabeça da família. O fato de você, por exemplo, ser o líder, ou seja, enquanto a gente está aqui na aula, né, o fato de eu ser professora não significa que eu sou melhor que vocês. Não. É só uma deliberação. Eu sou professor aqui, e essa minha autoridade de professor não significa que eu sou melhor, sou maior que vocês, não. É só porque eu vou trazer o conteúdo e a gente vai discutir. Amanhã, você, se eu for para a tua igreja, eu for membro da tua igreja, você vai ser a minha pastora. É bem isso. Então, a Bíblia em nenhum momento inferioriza a mulher. Pelo contrário, a Bíblia valoriza a mulher. Isso nós vemos nas ações de Jesus. Jesus sempre, no grupo dos discípulos de Jesus, havia mulher. Quando Jesus foi morto, foram as primeiras mulheres que foram lá no túmulo, que cuidaram de Jesus. Jesus tinha uma família, amigos, né? Marta, Maria e Lázaro, que eram bem próximos de Jesus. E quem era bem próximo de Jesus não era simplesmente Lázaro, era também as duas irmãs, Maria e Marta, próximo de Jesus. Então, essa questão da mulher é porque algumas pessoas têm já uma tendência inclinada a certas correntes. Ok? Então, a exegese vem nesse sentido de trazer algumas luzes, de trazer o sentido original do texto. Como eu disse aquela hora, a palavra de Deus para nós hoje, temos que lembrar que antes foi palavra de Deus para eles. Então, nós precisamos ir lá. A exegese te leva lá para entender o que ele estava a pensar. Por exemplo, o que estava na cabeça de Paulo quando falava sobre a mulher? Naquela época, a mulher... Depois nós vamos trazer, vamos escutar essa verdade no nosso tempo, no aqui e agora. Gente, vou acelerar um pouquinho, tá bom? Mas assim, sem pressa, podem questionar. A gente vai degustar dessa nossa aula todos os detalhes. Se for possível acrescentarmos uma semana, nós vamos acrescentar. Pastor, eu tenho uma dúvida. Deixa-me só certificar se eu pude perceber o que o pastor tem para dizer. Então, a exegese vem trazer a interpretação original daquele texto, baseando-se no contexto em que foi escrito. Isso. E depois nós fazemos essa análise, nós podemos fazer a exegese. A hermenêutica. Hermenêutica. Okay. Isso. Então, assim, é bem isso que você falou. Você acertou em cheio. A exegese
é um estudo da busca pelo sentido original. Eu estou falando sempre, por exemplo, Paulo, lá em Corinto, a discussão que fala sobre a igreja, a Santa Ceia. Nós vamos lá, nós ficamos lá, ainda não trazemos para o nosso tempo. Nós vamos entender o que está acontecendo aí, para quem Paulo escreveu, por que ele falou isso. Aí, não, ele falou, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Jó, depois de passar daquele todo problema que ele passou, os filhos morreram, os bois morreram, os amigos vieram, a mulher dele usa uma palavra que hoje é bem falado: ofenda a Deus e morre. Né? Ele falou, mas você está passando por esse problema, melhor que você amaldiçoa teu Deus e morre. Só que quando a gente vai lá mesmo, no contexto, na palavra original, a palavra que é usada aí não é amaldiçoa, é a palavra barrar, que é a palavra abençoa teu Deus e morre. Mas ela foi traduzida em português como ofenda, amaldiçoa teu Deus. Algumas Bíblias vão colocar ofenda teu Deus. De lá até nós, sofreu várias interpretações. Mas os caras que traduziram, as pessoas que traduziram para amaldiçoa teu Deus e morre, eles fizeram uma interpretação. Porque eles pensaram assim, pelo momento que o Jó estava a passar, não é possível a mulher falar para ele, não, abençoa teu Deus e morre. As pessoas abençoavam quando estavam passando por situações boas na vida. Então, acredita-se que a mulher falou por ironia. Os tradutores entenderam assim, que quando ela fala abençoa logo esse teu Deus e morre, estava falando por ironia. Ou seja, fala então bem desse teu Deus aí. Em outras palavras, amaldiçoa esse Deus aí. E eles traduziram já interpretando o texto para nós. E nós hoje seguramos o texto e ela fala ofenda ou amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ela não falou isso, mas só que já está bem interpretado. Então a exegese é isso que você falou. A exegese, antes de ser aplicada, uma verdade antes de ser aplicada em nossas vidas, nós primeiro precisamos entender ela no contexto. E outra coisa, vou repetir aqui, não se assustem. É fácil. E hoje nós já temos isso. Eu até coloquei no final desse texto, para quem gosta, né? Eu coloquei o alfabeto em grego. E é bem fácil da gente treinar, ler. Eu vou trazer também alguns vocabulários, não é, que a Bíblia usa e as suas possíveis traduções num português grego, português, para a gente poder ver, por exemplo, a questão de irmão na Bíblia, filho, pai, ok? Mas aqui, nós vivemos num tempo que um movimento devastador se infiltrou dentro da igreja, não é? Que é o chamado liberalismo teológico junto com suas derivadas correntes, o humanismo. Onde esse movimento trouxe uma rejeição da Escritura e foi substituído o evangelho antropocêntrico, centrado no homem. E isso aqui prendeu até as pregações. Então, boa parte das pregações hoje, né, adoração hoje, são denominadas por temas muito convidativos, não mais temas bíblicos. Eu coloquei alguns exemplos aí, por exemplo, o que eu preciso, ou o que eu devo fazer para se sentir bem. Mas quando a gente pensa, né, na história da igreja, na história da igreja, na história das teologias, dos pensadores, os temas bíblicos que a Bíblia sugere hoje não são muito ouvidos. Por exemplo, dificilmente hoje se prega sobre a ira de Deus, o pecado, a necessidade da salvação já não se prega. Então, assim, quando nós nos propomos a fazer uma exegese, é porque nós precisamos voltar à raiz um pouquinho. Nós precisamos pregar a Bíblia, ok? Pregar, trazer a mensagem da Bíblia, do que
uma mensagem que prega uma teologia da prosperidade. O que eu posso fazer para se sentir bem? Olha só, vou dar aqui uma ilustração. O ano passado, aqui onde a gente mora, próximo de casa, tem uma igreja, vocês todos devem conhecer, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E eles colocaram uma placa, uma tela assim, um panfleto bem grande, com dizer: pare de sofrer. Aquilo me intrigou muito. Porque tem, sim, pare de sofrer, claro. Enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos lidar com o sofrimento. Então, uma igreja que prega isso, que anuncia isso, o que ele está a falar? O que eles estão a falar? Eles pregam um evangelho da prosperidade, um evangelho equivocado, um evangelho que desencaminha o nosso entendimento. Porque enquanto estivermos aqui, nós vamos sofrer, vamos lidar com o sofrimento. E Jesus falou isso, não é? No mundo tereis aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. O Sermão do Monte... Pode falar, Julieta. Sobre essa Igreja Universal e tal, sobre esse tipo de evangelho, talvez, ou não sei se eu estou errada, ele está mais na cara de todo mundo perceber, né? Que tem os textos ali que Jesus vem falando, mas no mundo tereis aflições. Quem pegar minimamente a Bíblia e ler, dá de cara com isso. Mas o que mais me preocupa são aquele tipo de humanismo mais refinado, a pregação mais fina, que você só percebe se você realmente for um bereano. Isso. Que se o pastor lê o texto e até em algumas referências cruzadas, provando aquela ideia, dificilmente a igreja não vai receber aquela palavra. Isso. E a minha curiosidade mais é esse, o perigo. Aí, no caso, eu acho que a exegese, hoje, né, que o senhor explicou, vai ser perfeita para mim. Que é o sentido do que está realmente dizendo. Porque eu numa igreja muito grande, e quanto mais rica a igreja, mais as pregações são humanistas. Isso. E, senão você perde a oferta, o dízimo, e gente rica não gosta de ser confrontada. Gente rica é Nicodemos. Acha que é mestre também, já sabe de tudo, que não precisa de Jesus. E esse prega Cristo, as agendas dele são bem pequenas. Bem colocado. Nós vivemos num tempo muito complicado para a igreja, ok? Como você colocou, a questão, por exemplo, da teologia da prosperidade, ela está escancarada, todo mundo sabe. Mas existem algumas teologias, assim, que passam por cima também, não é? As pessoas tentam forçar o texto, falar aquilo que o texto não fala. Então, assim, o alvo da exegese é buscar a interpretação correta. Eu falo assim, Deus não muda. Por exemplo, você pode falar, não, mas Deus, o pessoal da Igreja Universal está prosperando. Claro, vai prosperar, porque Deus é fiel, Ele não muda. A minha grande preocupação é com a percepção que as pessoas vão ter de Deus. Eles vão ter uma percepção defeituosa. Deus pode até abençoar aquela pessoa que estiver pregando de maneira errada. Está entendendo? Porque Ele é muito mais que uma pregação. Ele se manifesta em várias coisas. Mas Ele nos deu sabedoria, nos deu conhecimento, capacidade, nos deu ferramenta, bíblias de estudo, não é? Eu estou aqui com 3 versões de Bíblia que eu uso aqui, não é? Tenho outras mais no computador. Assim, eu pesquiso tudo isso para poder entender, mas com espírito de oração.
A ideia é nós sermos fiel. Olha só, são 3 coisas que eu considero muito importante, que eu considero de sagrado. Primeiro, o púlpito. O púlpito, quando você sobe para pregar a palavra, aquele é um lugar sagrado. Que você é a boca de Deus naquele momento. O dízimo e o casamento. Essas coisas são coisas sagradas. Então, nós precisamos ser fiel quando nós abrimos a nossa boca para falar. Apesar que hoje há muito desencaminhamento, há muita, por exemplo, a teologia da retribuição que é pregada, não é? Quando o Jó teve aquele problema, os amigos chegaram para ele e falaram assim, cara, você se está passando dificuldade, você deve ter um problema na tua vida. Mas, olha só, Jó morreu sem saber o que aconteceu com ele. Por que que ele passou por aquilo? Nós hoje sabemos porque foi escrito. No momento que estava acontecendo aquele problema, Deus, com o diabo, tendo aquele diálogo, Jó não sabia porque estava acontecendo aquilo. Ele questionou Deus 38 vezes. Por quê? Porque sabe quantas vezes Deus respondeu para ele? Nenhuma. Ele morreu sem saber por que passou por aquilo. Mas nós sabemos. Então, assim, os amigos de Jó estavam equivocados, porque os amigos de Jó eles viram como a teologia da retribuição. Então, se você está tendo problema na tua vida, é porque você está em pecado. Mas não era isso que estava acontecendo na vida de Jó. É porque havia um outro propósito. Então, assim, nós devemos só ter cuidado de não colocar palavras na Bíblia, o que a Bíblia não fala. Como pregadores, como ensinadores da Bíblia, essa é a nossa responsabilidade. E a tarefa da exegese é fazer isso. Ela nos leva lá, ok? Na próxima aula, a gente vai ver a metodologia, os passos que devem ser feitos na exegese. Eu coloquei aqui sobre um ponto que é a nossa condição espiritual, não é? Tem tudo a ver com a nossa precisão na exegese que nós fizemos. O estado espiritual do intérprete é um indicador preciso de sua maneira de interpretar a palavra. Aqui, eu quero encorajar vocês. Você precisa ler a palavra, mas ler a palavra, estudar a palavra, mas você precisa estar conectado em oração, em espírito, em entrega com Deus. Porque o teu estado espiritual vai determinar muito a tua interpretação, o teu entendimento. A sua pureza exegética, ok? É medido muito pelo teu estado espiritual. E isso vai se encaixar como você vai entender o texto bíblico, não é? A Bíblia, pelo fato de ser um livro também humano, nós não podemos simplesmente pegar ela como um documento humano. Se nós estivermos nessa condição, nós vamos cair a possível erro. Ok? Porém, se nós buscarmos com fervor a presença do Espírito Santo, com maior probabilidade, nós teremos chance de apresentar um trabalho exegético bem elaborado. Como eu disse para vocês, eu preparo as minhas pregações, não importa o número de pessoas que eu vou pregar. Por exemplo, hoje eu estou pregando em série na igreja, não é? Estou pregando, já vai há uns 3 meses. Todas as vezes que eu vou preparar a minha mensagem, ok? Só vou vos dar um exemplo. Eu estou pregando baseado num livro, ok? Com o tema A Cruz de Cristo. Então, o livro está me dando direção, mas eu gasto tempo lendo, gasto tempo em oração, não é? Pedindo para que o Espírito Santo possa
ministrar no coração das pessoas e me encher, gasto tempo lendo e gasto tempo na presença de Deus. Isso é fundamental. Agora, o resultado, isso depende de Deus, não de mim. Mas isso não significa que eu não posso treinar a minha oratória, não posso treinar a minha técnica, treinar as minhas ilustrações. Então, assim, todas as ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos, nós precisamos fazer o uso. Lembra dessa palavra que eu falei no começo? Todas as vezes que você tiver a oportunidade de ensinar a palavra de Deus, faz com excelência. Faz como se fosse o último dia da sua vida. Nós precisamos fazer isso de uma maneira excelente. Ok? Tem uma fala aqui do reverendo Ricardo Barbosa, que eu coloquei aí, uma citação muito importante. Ele fala assim: precisamos de uma teologia que nos desperte para um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus. Outras palavras, uma teologia que nos aponte o caminho da oração, que seja mais pessoal e efetiva e não apenas acadêmica. É lamentável constatar que muitos estudantes que entram para um seminário, motivados por um profundo amor por Deus e desejo de servi-lo, depois de 4 ou 5 anos de estudo, saem orando menos, efetivamente mais atrofiados e mais limitados relacionalmente. Uma teologia que não se motive para a oração certamente não cumpre seu papel. Eu coloquei isso para nos despertar, não é? Às vezes nós entramos num mecanismo, num automático, nos envolvemos demais com a igreja. Sabe até que quando nós estamos sempre ministrando, pregando, às vezes a gente entra no automático, ok? Mas nós precisamos estar sempre, nos despertando, sempre orando. Jesus saía toda madrugada para ir orar. Gastava mais tempo em oração do que fazendo as coisas. Então, assim, nós precisamos efetivamente estar mais conectados de Deus e aproveitar, usar essas ferramentas que nós temos. A iluminação do Espírito Santo é essencial para você encontrar significado espiritual de um texto. Ok? O Bruce Waltke, num artigo sobre exegese e vida espiritual, ele afirma que o Espírito Santo exerce um papel essencial não apenas na revelação da verdade, mas também em sua interpretação, e mais especificamente na correta exegese das Escrituras Sagradas. Eu estou passando algumas coisas aqui, não é? Porque vocês já tiveram contato com esse texto. Então, a nossa tarefa, portanto, será de estudar o registro da revelação de Deus. Nós não estudamos Deus, nós estudamos aquilo que Deus revelou, ok? Nós fizemos o estudo daquilo que Deus, da revelação que Deus se permitiu ser revelado, porque Ele é muito mais que isso. De acordo às Escrituras, compreendendo espiritualmente todo o contexto, ok? Toda a proposta, toda a exegese histórico-gramatical. Quando eu falo histórico-gramatical, é porque nós vamos analisar o contexto, vamos analisar o contexto literário do momento. Isso precisa ser feito com consciência, com conhecimento, mas também com espiritualidade. Fazendo isso, nós vamos fazer uma aplicação da palavra de Deus de maneira excelente. Então, eu coloquei assim uma visão panorâmica aí do alfabeto grego, né, para vocês terem uma ideia. Na verdade, isso é para nos aguçar mais. Está aí a pronúncia, a transliteração. Então, vocês vão lendo durante essa semana.
Se você puder memorizar, vai ser bom, mas se você não memorizar, não tem nenhum problema, desde que você, olhando, consiga entender que esse é um alfa, beta, gama. Só para você terem ideia, né? A Bíblia fala que Jesus é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega é o princípio e o fim, é a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, ok? Que é o mundo em que as escrituras foram escritas. Então, assim, é uma tentativa de nos aproximarmos ao significado original. Isso é exegese, ok? Vou parar aqui o compartilhar. Saiu aí para vocês? Vamos lá. Estamos terminando. Vocês têm comentário, pergunta a fazer? Hoje foi mais uma espécie de uma introdução, não é? Para a gente ter uma ideia de onde nós vamos caminhar, vamos trilhar. Depois da próxima aula, aí eu vou dar um trabalho para vocês. Se vocês já puderem pensar em alguns textos, talvez polêmicos, tá entendendo, né? Para você tentar fazer uma exegese. Não necessariamente que seja polêmico, até texto simples, por exemplo, não é? Por exemplo, se você me trazer uma exegese sobre, vamos supor, sobre o mundo, a palavra que eu usei lá, o mundo, o que é o mundo para Paulo, o que Paulo estava falando, traz para a gente, compartilha para a gente. Tem algumas polêmicas sobre, por exemplo, a questão da bebida também, se nós como crente podemos beber ou não. Trazem isso, vai fazer essa pesquisa, traz o que você achar, mas lembrando o que foi colocado aqui pela Hortência, a pergunta da Hortência. Onde pesquisar isso? Em fonte segura. Bíblias de estudo, a própria Bíblia, Bíblias na linguagem original, porque, por exemplo, Paulo vai falar para Timóteo, beba um pouquinho de vinho, não é? A exegese vai fazer o quê? Ele vai te levar naquele contexto. Você vai se perguntar, será que o vinho que o Paulo estava falando é o mesmo vinho de hoje? Entendeu? O que a Bíblia fala sobre vinho? O que, por exemplo, o que Jesus pensava sobre vinho? O que os profetas menores falavam sobre vinho? Oséias vai falar assim, ó, a sensualidade e a bebida tiram o entendimento. O que ele está querendo dizer com isso? Não é? Então, a exegese nos leva lá. E isso é bom, porque nós temos muitos assuntos polêmicos, né, dentro da igreja, que às vezes nós não conseguimos dar a resposta, porque não conseguimos achar na Bíblia, ou porque foi feita uma interpretação assim, meio superficial, né? Tem a questão, por exemplo, do sexo antes do casamento, é pecado ou não? Onde é que está? O que a Bíblia afirma? Então, essas questões, o exegeta tem que ter uma mínima ideia. Porque se nunca te perguntaram, um dia vão te perguntar. Tá bom? Minha gente, vamos lá. Fazem comentários. Eu quero, assim, primeiro pedir perdão para vocês se eu vos assustei com a exegese. A exegese, qualquer uma pessoa pode fazer, não precisa ser perito. Mas é mais ou menos isso que eu falei, ok? Vamos lá. Ana Cristina, pode falar. Pode falar. A Kilma. Ana Cristina, depois a Kilma. Não, pastor, eu não tenho nada, né, para falar. Legal. Não me assustei, não. Até fiquei muito feliz. Estava aqui comentando com a Gabriela, né, que eu gostei muito do pastor, né, o professor. Gostei mesmo. Se isso foi uma introdução, pastor, vou me segurar na cadeira para a sua aula. Decolar mesmo. Gostei. Muito obrigada, viu? Tá, joia. Obrigado, eu agradeço. Kilma, pode falar. Não, a minha dúvida mesmo realmente é sobre isso aí que o senhor acabou de falar aí no final, né? Que muitas vezes as pessoas me perguntam, né, sobre a bebida, principalmente em relação à minha família, que a minha família
eles todos bebem, né? Mas assim, graças a Deus não são de fazer bagunça. Eles bebem e vão dormir, tá entendendo? Mas assim, eu não tenho, assim, às vezes eu quero me chegar, mas eu não sei como falar em relação até isso sobre a bebida mesmo, entendeu? Eu fico meio que na dúvida, né? Eu quero até dar uma pesquisada também sobre isso, né? Porque tem muita gente que fala, pode beber, não pode beber, o vinho pode, né? A cerveja já não pode. Se eu puder dar só uma palavrinha sobre isso, eu agradeço. Olha, eu acredito que aqui tem muita gente que tem experiência sobre isso, quer falar alguma coisa. Então vamos fazer assim. Vamos abrir esse debate, não hoje, mas fica nas nossas cabeças, ok? Porque nós já estamos em cima do tempo. Na verdade, era até 5 horas, né? Tinha que terminar a aula, estendemos um pouquinho mais. Então vamos abrir esse debate. A próxima aula a gente vai entrando na metodologia, vamos deixar um pouco de espaço para a gente debater um pouquinho sobre isso, ok? Sobre esses assuntos. E eu vou trazer alguns assuntos mais cabeludos para vocês, para vos ouvir um pouquinho também. Tá bom? Pastor, eu queria só falar algo rapidinho. Fala, minha irmã. Ok, eu vou ser breve. É mais uma dúvida, tanto quanto pessoal. Ou seja, é possível... eu estou um bocadinho assustada com a aula. Pôs-me um bocadinho em parampas. Mas, no entanto, é algo pessoal. Eu fui convidada para pregar amanhã, mas eu não sou pregadora, né? Mas fui convidada para pregar num grupo de amigos e, no entanto, elas pediram-me que era para abordar um assunto que tem a ver com fé. Ou seja, fé, persistência e como confiar em Deus sobre todas as coisas, não é? E então, eu tenho feito alguns vídeos e as pessoas têm gostado e tudo mais. Agora, é possível eu amanhã na minha pregação aplicar o exegese na tua pregação? Exatamente. Não, é possível, sim. Mas, assim, por exemplo, dependendo do texto que você vai usar, né? Por exemplo, se eu falar sobre Hebreus 11:1, por exemplo, não é? Que fala sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que não são, tudo isso. Como é que eu posso mais ou menos aplicar isso? É necessário que eu aplique ou eu posso, durante a minha pregação, né, a introdução, o desenvolvimento, depois a conclusão, eu posso, claro que eu vou trazendo exemplos de outras pessoas da Bíblia, Abraão, pessoas que tiveram fé e tudo mais. Isso. E o que eu quero entender é necessariamente eu aplicar, ou seja, interpretar de uma forma crítica o texto completo, que é Hebreus 11? Não. Okay. Não. É assim, a exegese a gente não carrega na pregação. Algumas coisas que nós encontramos, porque a pregação, o valor da pregação é a aplicação daquele ensinamento na vida. Então, assim, dependentemente do público também que você vai falar, por exemplo, se for um estudo bíblico, quando as pessoas vão perguntar, às vezes é bom trazer, né, essas riquezas, os detalhes que você encontrou na exegese. Mas na pregação, não, você vai fazer uma aplicação de uma verdade. Você viu aquela verdade, então você vai fazer uma aplicação para nós hoje. Então, assim... Então, quando eu tiver a preparar, não é? Vamos supor que eu vou... durante a pregação, nós podemos ter um versículo bíblico principal, ou seja, se eu falar de Hebreus 11, depois usar outros versículos ao longo da minha pregação, desde que eu não fuja daquilo que é o contexto da pregação. Se eu falar de Mateus 15, 18, Mateus 15, 28, Mateus 21, eu posso depois, ao preparar a minha pregação, geralmente tem aquela separação, não é? Fora os estudos, investigação, eu geralmente faço um monte. Eu vou pregar amanhã às 21, então vou passar o dia no monte, quando chegar a casa, vou ler a Bíblia, vou meditar e vou orar, porque eu sinto muito mais a necessidade, porque eu me sinto muito mais movida pelo Espírito.
No entanto, quando eu tenho pregação, eu posso até ler e meditar, mas é uma conexão muito grande que eu não sei como explicar, mas é algo que vem do Espírito. Então, eu entendo. Essa é a minha dúvida. Muito bem, okay. Entendo muito bem, né? A gente tem essa experiência como pregador, até porque a pregação é algo que se faz na espiritualidade. A pregação se faz com oração. A pregação se busca de Deus. Então a gente pega a Bíblia, vai lendo, mas a gente vai ouvindo o que Deus vai trazendo. A exegese é para, tipo assim, Deus inspira e nós precisamos ser iluminados. A iluminação envolve um pouco o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, né? Tipo assim, essa capacidade de tentar entender como eu vou trazer uma mensagem clara sobre a fé, como eu vou aplicar isso na vida dele, quais são as ilustrações que eu vou usar que vai causar impacto na vida deles, que vai causar assim mesmo uma entrega total a Deus. Tá entendendo? Então assim, fique à vontade, fique muito à vontade e esse é o melhor caminho. Fazer uma pregação debaixo da mão de Deus. E a propósito, eu vou vos desafiar hoje, eu vou colocar no grupo um livro. Eu falo assim, esse livro, você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. O título do livro é O Poder sobre a Oração. Não sei se vocês já leram. É um clássico, é um livro pequeno, eu tenho ele físico, vou dar uma olhada, acho que tem em PDF, vou colocar aí para vocês lerem. Ele vai falar um pouco sobre isso, entre a pregação, ok, a mensagem e o pregador, né? Quem é mais importante? Gente, muito obrigado por hoje, ok? Mas eu tô lá no grupo do WhatsApp, às vezes não respondo, né? Lá porque na verdade é a vossa turma, não a minha turma. Mas se quiser falar comigo, pode mandar uma mensagem lá que eu respondo. Tá bom? E a gente se encontra na próxima sexta-feira, de novo. Espero que... Glória a Deus, pastor. Hoje tenha sido bênção. Eu aprendi muito com vocês também. Espero que, principalmente, o Espírito Santo ministrou vossos corações. E a próxima semana a gente vai entrar na segunda aula. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe muito a vossas vidas. Tchau, tchau. Amém, pastor. Deus abençoe também. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom final de semana, menina. Amém. Glória a Deus. Amém. Igualmente.